Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos tempos, dispensações e alianças, né? Hoje nós vamos falar a respeito da dispensação da graça. Lembra que o estudo anterior foi dispensação da lei. Este de hoje é dispensação da graça, é o penúltimo. Só tem mais um desta dispensação, né, para nós a gente meditar um pouco sobre essa dispensação. E então eu já convido vocês, fique até o final do vídeo. E ali no final deste vídeo, bem no final ali, um pouquinho antes de terminar, vai aparecer ali o tela final, né? Tipo os cartãozinhos assim. Ali vai estar o vídeo anterior a esse aqui. Se por acaso você perdeu, não assistiu ali o vídeo da dispensação da lei, você pode clicar no cartão e ver o vídeo lá e ver esse daqui, para não perder os elos do prosseguimento desses vídeos, certo? Então, sem mais delongas, vamos aos textos. Como vocês verem aqui, dispensações bíblicas. Hoje, no caso, está aqui a flechinha, né? A de número 6, dispensação da graça. Nesta dispensação da graça, nós temos o seguinte, veja bem, nós temos aqui a duração dela, que vai da morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, ao arrebatamento da igreja. Pode-se dizer que esta dispensação é a criação da igreja aqui na terra. E vai até o final, né? Esta dispensação mostra o fim da lei. Lembra que o vídeo passado nós falamos da dispensação da lei. Como começou e agora aqui nessa dispensação termina e começa então o início da dispensação da graça. Nesta dispensação está a revelação do ápice do amor e a justiça de Deus. Nessa dispensação nós vemos o amor de Deus e vemos a justiça de Deus executada. E claro, aqueles que creem, né, eles recebem essa justiça de Deus sobre Cristo Jesus e então se tornam livres dos seus pecados. Também nesta dispensação é revelado o mistério oculto. Um mistério que esteve oculto no Antigo Testamento, ninguém sabia, ninguém imaginava o que era a igreja. E Jesus Cristo e tudo, então tudo é revelado aqui. Aqui está todo o mistério da igreja, está aqui. Agora sendo revelado através dos apóstolos e dos profetas da graça, certo? E nesta dispensação também nós vimos a pregação do Evangelho da graça de Deus. A pregação do Evangelho durante a lei foi a pregação do Evangelho do reino de Deus, do reino dos céus, que é para os judeus, né? Israel, a nação de Israel, e para aqueles que depois do arrebatamento da igreja, né? Eles ficaram aqui na terra e passaram pela grande tribulação, e então eles vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Claro, aqueles que não ouviram, aqueles que ouviram o Evangelho da graça de Deus agora na época da igreja, que não rejeitaram, né? Para esses, depois do arrebatamento, não tem mais salvação, não tem mais escape. Mas aqueles que nasceram, as crianças e outros assim que vão estar vivos por ocasião do arrebatamento, esses que ficaram, eles vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça de Deus, de ouvir o Evangelho do reino de Deus, daí depois do arrebatamento, e então eles podem obter a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, a partir do milênio, se estiverem vivos lá, tudo bem. Desculpe que eu estou bastante gripado. Mas essa gripe, do jeito que ela veio, ela vai ter que ir também, certo? Então vamos dar prosseguimento aqui sobre, né, esta dispensação
Nós temos de entender isso, esses pontos aqui através dos textos, né? Veja bem que no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 7, veja o que diz aqui. Aqui está falando da aliança. Lembra que no vídeo passado foi dispensação da lei. Durante a lei vigorou a dispensação da antiga aliança. Chama-se lá antiga aliança, que nós vamos estudar depois nas alianças. Por enquanto é importante saber que existe a antiga aliança e a nova aliança. Então aqui no livro de Hebreus ele está falando isso, ó. Porque se aquela primeira aliança, ou seja, aquela da dispensação da lei, né? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Nós vamos entender isso aqui também depois. Então, em termos de aliança, a nação de Israel, até a morte de Jesus, viveu sob a primeira aliança, que diz aqui. E, a partir da morte do Senhor Jesus, então foi promulgada uma nova aliança, uma segunda que é a nova. Essa primeira aliança, ela era transitória, porque como diz aqui, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para outra. Então a primeira aliança, a aliança feita ali no período da lei, ela era uma aliança transitória, que ela ia chegar ao fim. E agora nós vemos aqui uma nova aliança, uma segunda, que é a nova aliança, que é a eterna. Vamos prosseguir para nós entender isso aqui. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É o que apareceu, é o que aconteceu. A primeira aliança terminou aqui, na chegada da nova aliança. Então, uma vez visto isso, vamos partir para outro versículo. Mateus 11, 13, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, entenda, aqueles profetas que foram lá da dispensação da lei, da dispensação passada, o ministério deles terminou em João. As profecias do Antigo Testamento que ainda não se cumpriu, depois do arrebatamento da igreja, que vai começar, então, de novo vai começar a se cumprir o que ainda não foi cumprido. Percebe? Mas não vai ter novas profecias. Acabou ali em João, terminou a profecia do Antigo Testamento. Veja bem, os profetas, a lei também terminou. Agora veja aqui, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós estudamos no vídeo passado a dispensação da lei. Então a dispensação da lei, logo ela terminou em Cristo. Você percebe como Deus trata com as pessoas de tempos em tempos de maneira diferente? Por isso que quem não busca entender as dispensações não vai entender a Bíblia de maneira nenhuma. Bom, então vimos, amados, aqui nesses textos que esta dispensação da graça é o fim da lei e o início da dispensação da graça. Vimos aqui que ela é o fim da lei. Agora vamos ver aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 17. Veja bem a distinção que há entre lei e graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Lei, Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você percebe a diferença total, o contraste? Lei, Moisés, graça, Jesus Cristo. Agora no livro de Efésios, capítulo 3, verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros.
Por quê? Porque as pessoas dizem assim, mas existe a dispensação da graça, dispensação da lei, isso aí, da onde que saiu? Saiu da tua cabeça? Não, amado, saiu da Bíblia. Está aqui, para comprovar como existe a dispensação da graça, e essa é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Vamos mais em frente? João capítulo 3, versículos 16 ao 18. Aqui que mostra, como nós vimos ali, mostra o ápice, quer dizer, o ponto mais alto ponto do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que que nós vemos nesse texto aqui o amor de Deus, o ponto mais alto do amor de Deus, e a justiça também, o ponto mais alto da justiça? Veja bem, o amor consiste que Deus entregou seu Filho unigênito, você pensa, o único Filho, entregou na mão de pecadores, de inimigos. Olha, é a mesma coisa que a pessoa pegar o filho e levar lá no meio dos traficantes e dizer, olha, façam dele o que vocês quiserem. Quem que tem coragem de fazer isso? Deus teve essa coragem por amor de mim e de você, por amor de nós. Veja como deve Deus, a gente olhando assim do lado humano, como deve ter se sentido. Mas era a única maneira de salvar. Salvar pelo menos os que creem. Não todos, não toda a humanidade, mas para salvar um tanto. Porque o preço do pecado é a morte. E no caso, todos morreram em Adão, então ninguém mais ia ressuscitar. Quando a pessoa morresse fisicamente, ia lá para o lago de fogo e ia ser eterno, a morte eterna, o tempo eterno. Então, o que Jesus fez? O Jesus amou tanto o mundo, como diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, não é simplesmente Deus amou o pecador, o mundo, de uma maneira que para Deus foi a coisa mais terrível que se podia fazer. Entregar o próprio filho. Mas, por outro lado, não tinha outra saída. Por quê? Porque Deus é justo, e se ele falou que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ia morrer, eles comeram, a morte entrou, vamos dizer assim, no DNA deles, e como uma herança passou para toda a humanidade, porque todos na carne são filhos de Adão e Eva. Então, como que alguém contaminado do pecado ia pagar o preço do pecado? Não tinha que ser inocente. Tinha que ser alguém que não tinha pecado. Então, Deus enviou seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, que não tinha o pecado original. Ele não participou, porque ele não é assim, filho de Adão e Eva, ele veio direto do céu. Você percebe? Então aqui está o amor de Deus, mas também está a justiça de Deus. Deus não pode perdoar o pecado, amados. Deus não tem como Deus perdoar o pecado, porque senão a palavra dele volta atrás, a palavra dele cai por terra. E para a palavra dele não cair por terra, e para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus, Deus fez justiça em cima do próprio Filho. Você percebe? Agora imagine, o amor de Deus tão grande a ponto de entregar o próprio Filho para ser destruído, moído na mão dos pecadores da maneira que foi. Mas imagina a severidade de Deus, a justiça de Deus, o quanto que ela é plena, que mesmo sendo o próprio Filho, ele não poupou, ele teve que entregar. Então, amado, imagine se Deus entregou próprio Filho para que o pecado não ficasse impune, porque o pecado foi pago em cima do sofrimento do Senhor Jesus. Imagina a justiça de Deus como é com nós os outros.
Com todos, Deus ama o pecador, amado, mas o pecado que está no pecador tem que sair para que as pessoas recebam a graça e o amor de Deus. E para isso acontecer, é só a pessoa crendo em Deus, crendo no Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho para a igreja. Então isso acontece de maneira automática, instantânea. Percebeu? A gente lê, amados, quantas vezes a gente lê esse versículo, que maravilhoso, o versículo que todo mundo conhece. João 3,16, quem que não conhece? Só que, amados, quando a gente medita na profundidade disso aqui, a gente vê a plenitude do amor de Deus e da justiça de Deus. Amados, não, pecado nenhum fica impune. Ou a pessoa crê no Senhor Jesus e é salvo pela morte dele, porque ele pagou com o sangue dele, ou se a pessoa não crê, não tem mais o que salva. Não tem o que possa salvar do lago de fogo. Bom, uma vez visto isso aqui, amado, veja bem, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Jesus não veio julgar na sua primeira vinda, ele veio salvar do mundo aqueles que creem, né? Ele veio salvar. Só que na outra volta dele, daí ele vai voltar como juiz, não mais para salvar, mas para fazer justiça, para criar novos céus e novas terras onde habita a justiça. E aqui o que mais? Aqui sobre o que? Quem nele crê não é julgado, quer dizer, por que não é julgado? Porque Jesus foi julgado, foi condenado, e pagou o preço da condenação que não era dele. Nós fomos julgados em Jesus. Quando ele foi julgado lá, através de testemunhas falsas e tudo mais, era nós que estava sendo julgado ali em Cristo, nós os que cremos. Então nós fomos julgados, era culpado, não tinha como negar, e então Jesus entrou, né? Deu a vida dele, colocou a vida dele em lugar da nossa, para que nós pudéssemos então ter direito à vida eterna. Entende? Então, se a pessoa não crê nisso aqui, não crê que o seu pecado está totalmente pago em Cristo, a pessoa não tem salvação. Ninguém perde a salvação. Uma vez crendo em Jesus Cristo, uma vez salvo, está salvo. A questão é crer no Senhor Jesus Cristo. Beleza? Agora vamos mais aqui. Nós estamos mais uns poucos versículos. Nós estamos vendo agora essa parte aqui, né, sobre a dispensação da graça. Então vimos o amor de Deus, vimos a justiça de Deus. Agora veja aqui, ó. Colossenses 1:26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou nos seus santos. Veja bem, a igreja do Senhor Jesus, enfim, essa dispensação da graça, tudo o que acontece nessa dispensação era uma coisa que lá no passado, antes de Jesus vir aqui na terra, se tornar um ser humano assim, igual a nós, era tudo um mistério, ninguém sabia, ninguém imaginava que existisse. Então Jesus veio e trouxe esse mistério que já existia, mas lá no céu. Os filhos de Deus já estavam escolhidos, já estava tudo certo, só que não estava manifesto aqui na terra. Tinha que ter o tempo. Veja como Deus tem tempo, tem limite, as coisas para ele fazer. Ele faz, e ele põe os limites para nós não misturar as coisas, amado. Veja bem, então teve o tempo certo para que a igreja se manifestasse, que era um mistério lá no passado. Então, hoje, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, então ele revelou aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, ele revelou todo aquele mistério. Então, amados, hoje não tem profecia nova. Ontem eu fui lá no céu e falei com Deus, falei com Jesus e me revelou isso. Acabou a revelação aqui, o que era para nós saber,
Jesus passou para os apóstolos e eles deixaram escrito para nós. Então, agora não tem profeta, não tem revelação. O que tem tudo, amados, tudo é falso. Pode ser que lá uma ou outra coisa Deus permita, mas quando for alguma urgência, alguma coisa assim, não é como aparece por aí. Vamos lá, outro texto. Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o apóstolo Paulo falando, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que estava oculto, né? E manifestar, veja bem, estava oculto e o apóstolo Paulo foi incumbido de manifestar o quê? Qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus. Nota que a dispensação, essa dispensação da graça de Deus, a igreja, todo este processo aqui estava oculto. Era um mistério e que foi revelado agora aos apóstolos ali do Senhor Jesus. Oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que, pela igreja, veja bem, as pessoas misturam igreja com Israel, amados, e pegam bênção de Israel e querem jogar na igreja e fazem aquela confusão que as pessoas daí ficam sem saber o que fazer. Veja como tudo é separado. Israel, Deus separou eles, o povo dele, deu a lei para eles, não foi para a igreja, né? E tratou com Israel. Depois, Deus, vamos dizer assim, ele pegou assim, diz, Israel, fica parado um pouquinho aqui, que eu vou tratar com outro povo aqui, e depois nós voltamos a conversar. Então Israel não foi rejeitado por Deus, mas Deus trata cada coisa em separado. Então daí que aconteceu, tudo estava lá nos planos de Deus, estava como um projeto de um arquitetônico ali, tudo certinho, só que ainda não havia chegado o tempo de começar. Quando chegou o tempo, foi isso aqui. Jesus entregou aos apóstolos a incumbência, né, da edificação da igreja. Agora veja bem aqui, para que pela igreja. Então, Jesus, ele é o alicerce. E a igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais. Veja bem que aqui fala que, que pela igreja, então, é conhecida a multiforme, quer dizer, as muitas formas da sabedoria de Deus. Só que foi revelada agora pela igreja. Compreende? Estamos terminando, amados. Atos 20 e o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, encerramos aqui esta dispensação da graça, entendendo, amados, que o que nós temos de guardar na nossa mente? Que Deus, durante o trajeto da humanidade através do tempo, então Deus fatiou esse tempo em partes assim, e foi tratando. Deus criou os povos, primeiro um povo só, gentios, depois desse povo gentio lá em Abraão, ele criou então uma nação para ele, a nação de Israel, porque a igreja, amados, não é nação. A igreja não é uma nação, a igreja é um povo que é formado de várias nações, praticamente todas as nações, judeus, não judeus, tal. Mas então Deus fez assim, criou os povos, né? Hoje são 3 povos, judeu, gentios, que é todos aqueles que não são judeu e que não pertencem ao corpo de Cristo, a igreja. Então hoje são 3 povos, judeus, gentios e igreja de Deus. E para esses 3 povos, então Deus foi criando
tempos, e dentro desses tempos Deus foi tratando com cada povo de uma maneira, de outra. Veja bem que, por exemplo, a dispensação da lei, que é uma dispensação, um tempo que Deus colocou. Aqui eu vou tratar com Israel. Então começou. Lá em Abraão, a promessa veio vindo, Deus deu a lei para eles, e daí dentro da lei eles vieram vindo, até que chegou em Jesus Cristo. Agora Deus diz assim, opa, agora aqui parou. Aqui vocês vão dar um break, fiquem aí, que eu vou tratar com outro povo, que é a igreja. A igreja que Deus colocou aqui na terra. Uma vez corrido esse tempo que Deus determinou para a igreja, que nós não sabemos, só Ele sabe, porque termina no arrebatamento e não sabemos quando que é o arrebatamento. Então o que acontece? Deus colocou Israel, vamos dizer assim, no descanso por um tempo e passou a tratar com a igreja aqui, até chegar no arrebatamento. Quando chegar no arrebatamento é o tempo que daí Deus vai então tirar a igreja daqui. O Senhor Jesus tira a igreja aqui da terra, e o que acontece? Começa de novo a tratar com Israel a partir de Jesus para cá. Aí vem grande tribulação, vem lá o que Deus ali derrama daquelas taças, sua justiça é feita, onde os pecadores são exterminados e tudo mais. Ali é uma preparação para o novo céus e nova terra que Deus vai criar para os seus, dali para frente a eternidade, certo? Então eu acho que ficou bem certo. Algumas pessoas não concordam com isso aqui, mas é só ver que é assim que funciona. É assim que Deus organizou as coisas, e é assim que nós devemos de receber com alegria aqui, porque assim não há confusão, amados. Assim nós não ficamos naquela dúvida, certo? Bom, aqui a gente então termina este vídeo. Eu volto a dizer, o vídeo anterior sobre a dispensação da lei, quem ainda não viu ele, pode assistir agora, depois desse aqui. Vai estar aí no final do vídeo, né, na tela final. É só clicar ali e assista. Ok? Aguardo vocês para o próximo vídeo. A minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês. Pode por mim, para a minha família, quando vocês, nas orações de vocês, sempre lembrem da gente. E se for da agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, certo? Próximo vídeo vai ser o último, que vai ser a dispensação do milênio. Até lá, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.